Saúde a todos com a paz do Senhor, os nossos irmãos que aqui estão, aqueles que também nos acompanham pela internet. Nós, neste momento, vamos orar, falar com o Senhor, dando início ao nosso culto desta noite, bem como dando continuidade à nossa semana de oração, em que temos separado momentos para estarmos aqui em oração, falando com o Senhor, nosso Deus. Você que está no seu lar, curva a sua fronte, vamos orar, vamos falar com o Senhor nesta noite. Senhor, nosso Deus e Pai, te louvamos, agradecidos por esta oportunidade que Tu nos concede, de podermos nos reunir na Tua casa para juntos cultuarmos a Ti, adorarmos o Teu nome, bendizermos o Senhor nesta noite. Reconhecemos que somente o Senhor é digno da nossa adoração, do nosso louvor. Somente Tu és digno, ó Deus, de nós nos colocarmos diante da Tua santa presença para prestarmos o nosso culto a Ti. O desejo do nosso coração nesta noite é que o Teu Espírito Santo venha nos conduzir de maneira tal, ó Pai, que possamos nós oferecermos um culto agradável a Ti. Senhor, nós estamos aqui nesta noite porque queremos ofertar a Ti o nosso culto, o nosso louvor, a nossa adoração, reconhecendo que o Senhor é digno. Deus querido, Deus amado, te pedimos que o Teu Espírito Santo, ó Pai, permaneça presente em cada coração, em nosso meio. Ó Deus, que a mensagem do Senhor possa vir ao nosso coração, através dos louvores que serão entoados, através da Tua palavra que será pregada. Senhor, que a Tua presença esteja em nosso meio nesta noite. Deus querido, o motivo de nós estarmos aqui nesta noite é o desejo de nos reunirmos com a Tua presença entre nós. Portanto, ó Pai, faça-se presente em nosso meio, que o Teu Espírito venha alegrar a cada coração, falar a cada um, e que a Tua bênção nesta noite possa permanecer sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja. Em nome de Jesus, o Teu Filho, nós a Ti oramos agradecidos. Amém e amém, Senhor. Os irmãos podem se assentar, nós vamos louvar o Senhor com alegria nesta noite, juntamente com a nossa banda. Nós cumprimentamos a igreja da paz do Senhor. Yes.
podia se colocar de pé neste momento, nós vamos fazer a nossa leitura da palavra do Senhor, que se encontra no livro dos Salmos, capítulo de número 127. Livro dos Salmos, capítulo de número 127. Hoje o tema da nossa oração é segurança e prosperidade vem do Senhor e somente dele, né? Podemos assim dizer que é somente do Senhor. Livro dos Salmos, capítulo de número 127, diz assim a palavra do Senhor. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. Senhor nosso Deus, mais uma vez nesta noite nos dirigimos a Ti em oração, agradecidos a Ti, ó Pai, por esta oportunidade de podermos cultuar a Ti, de podermos prestar a nossa adoração, nosso louvor ao Senhor. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor já esteja recebendo o nosso culto, os cânticos que foram entoados para a glória do Teu nome, possa chegar com bom cheiro diante da Tua presença. Senhor amado, Te louvamos também nesta noite pela leitura da Tua palavra, e quando agora nós vamos meditar nesta palavra, queremos Te pedir que o Teu Espírito Santo, ó Pai, venha falar ao nosso coração, venha nos dar iluminação, compreensão da Tua palavra, para que nesta noite, Senhor, sejamos nós edificados por esta palavra, fortalecidos, que a nossa fé seja fortalecida nesta noite, ao ouvirmos a Tua palavra, Senhor. No nome de Jesus, o Teu Filho, ao que nós Te pedimos agradecidos. Amém e amém, Senhor. Os irmãos podem se assentar, nós vamos meditar neste texto da palavra do Senhor nesta noite. Este é um salmo escrito provavelmente por Salomão, também faz parte daqueles que são chamados, salmos de romagem, em que o povo do Senhor, ao subirem a Jerusalém para cultuar, para as festas em Jerusalém, subiam cantando ao Senhor, adorando o Senhor com estes salmos. Provavelmente este salmo foi escrito na época em que Salomão decidiu construir o templo do Senhor e também a casa do rei, a sua própria casa. E também este salmo foi muito citado, recitado, e segundo alguns comentaristas, até adaptado ao tempo em que o povo do Senhor voltou depois dos 70 anos do cativeiro babilônico, quando eles retornaram à cidade santa, Jerusalém, quando a primeira parte, uma parte do povo retornou a Jerusalém, eles incessantemente cantavam este salmo, pois eles entendiam que de fato eles não tinham condições nem para reconstruir o templo, nem para construir as suas casas e nem tampouco para guardar a cidade, pois havia os amonitas, os moabitas, inimigos que não estavam satisfeitos com o retorno daquele povo a Jerusalém, e eles começaram a criar meios e fazer com que aquele povo desistisse, desanimasse,
e até tivesse medo de estar em Jerusalém reconstruindo o templo, reconstruindo os muros da cidade. Eles entenderam que sem a ajuda de Deus era impossível eles assim fazerem. Nós podemos nos lembrar muito bem de quando Neemias, ele está em Jerusalém, retorna a Jerusalém, ele ordena aos homens, que com uma mão, ou eles carregassem pedra, ou eles tivessem alguma ferramenta, mas na outra mão não podia faltar a espada, porque eram poucos homens para guardar a cidade, e poucos homens também para o trabalho. Então cada um se desdobrou em dois, e o resultado disso, desse trabalho, deste empenho, é que a mão do Senhor estava sobre eles. Em 52 dias reconstruíram o muro da cidade, algo inacreditável, somente com a bênção de Deus, somente com a provisão de Deus é que eles edificaram e reconstruíram o muro da cidade. E trazendo também para as nossas vidas, nós vamos aprender no decorrer da meditação deste salmo, que nós precisamos trabalhar, mas nós precisamos confiar muito mais naquilo que Deus faz por nós, do que naquilo que nós mesmos podemos fazer. Nós vamos aprender que se não tiver a bênção de Deus, se não tiver o edificar de Deus na nossa vida, na nossa casa, no que nós nos propusermos a fazer, nós não seremos bem-sucedidos. Nós precisamos sim da bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Diante disso, nós vamos ver aqui alguns aspectos que o salmista, ele chama a atenção daquilo que nós devemos aprender, aquilo que eles entenderam, aquilo que eles aprenderam, aquilo que eles cantaram, que eles aplicaram à vida deles e que também nós devemos aplicar à nossa vida. A primeira parte do versículo de número 1 diz assim: se o Senhor não edificar a casa. Se nós levarmos em consideração que Salomão escreveu este salmo na época em que ele estava edificando o templo e também a sua casa, nós vamos entender exatamente o que Salomão está dizendo e como nós devemos aplicar isso à nossa vida. A pergunta que fazemos é: o que faltava para Salomão edificar o templo e a sua casa? Nada. Ouro, Davi tinha deixado à vontade. Madeira, prata, tecidos, Davi tinha deixado tudo à vontade. Amigos de reinos, ao lado de Israel, amigos de Salomão, mandaram homens habilidosos em trabalhar com madeira, em trabalhar com metais, para que ajudassem na construção. Riqueza, material e mão de obra não faltaram para Salomão. E Salomão, ele inicia o salmo dizendo: olha, se o Senhor não edificar, em vão trabalham aqueles que edificam. Este é o princípio que Salomão adotou para a sua vida. E é o princípio que nós devemos adotar para a nossa vida. Talvez nos assistem jovens, adolescentes, crianças, como tem jovens e adolescentes aqui nesta noite. Aprenda desde já. Aprenda desde agora a colocar Deus em primeiro lugar no plano das suas vidas. Porque se vocês aprenderem a confiar em vocês mesmos, lá na frente, vocês vão dar com a cara na parede. E é difícil de reaprender. É difícil de reaprender. Nós guardamos para a nossa vida inteira muitas coisas que nós aprendemos na infância,
na nossa adolescência, na nossa juventude. Então que vocês aprendam isso, desde a tenra idade, desde a pouca idade, a colocar o Senhor em primeiro lugar na vida de vocês, para que os planos de vocês, segundo a vontade de Deus, possam ser prósperos. Portanto, nós devemos ter este princípio para a nossa vida. Em todas as coisas, nós devemos colocar Deus em primeiro lugar. Sabe por quê? Porque se Deus estiver em desacordo com o plano que nós fazemos para nós, nós podemos ter tudo. Tudo, tudo, tudo. Aos nossos olhos pode não nos faltar nada, mas nós corremos um sério risco de não concluirmos a nossa obra, de não concluirmos aquilo que nós estabelecemos como projeto para a nossa vida. A Bíblia nos dá um exemplo disto. Da mesma forma que para Salomão não faltava nada para ele edificar o templo e a sua própria casa, podemos fazer também a seguinte pergunta: o que faltava para os homens construírem a Torre de Babel? Também não faltava nada. A diferença é que a Torre de Babel não tinha a aprovação de Deus, e o templo e a casa do rei tinha a aprovação de Deus. É isso que Salomão está dizendo: olha, se o Senhor não fizer, se não tiver a bênção do Senhor, olha, não adianta querer edificar, porque em alguns casos seremos impedidos de edificar. Em alguns casos até edificaremos, mas não servirá em nada para nós. Em outros casos edificaremos, talvez servirá para nós, mas nós não teremos alegria, não teremos contentamento em desfrutar daquilo que nós conquistamos. Não teremos satisfação em desfrutar daquilo que conquistamos com a força do nosso braço. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrir as vossas Bíblias no livro de Eclesiastes, também escrito por Salomão, no capítulo de número 2, nós vamos ler aqui alguns versículos, versículo 22 ao versículo de número 26. Eclesiastes, capítulo 2, versículo 22 ao 26, que diz assim: porque mais tem o homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol? Porque todos os seus dias são dores, e a sua ocupação é desgosto. Até de noite não descansa o seu coração. Também isso é vaidade. Não é, pois, bom para o homem que coma e beba e faça gozar a sua alma do bem do seu trabalho? Isso também eu vi que vem da mão de Deus. Porque quem pode comer ou quem pode gozar melhor do que eu? Porque ao homem que é bom diante dele, dá a Deus sabedoria, conhecimento e alegria. Mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe, e o dê ao bom perante a sua face. Também isso é vaidade e aflição de espírito. Sabe que Salomão está dizendo aqui para nós é que o trabalho do homem, a fadiga do homem, do seu coração, todas estas coisas lhe trazem dores. A sua ocupação, o seu trabalho em excesso, traz desgosto a este homem. E Salomão diz, olha, porque o beber, o gozar, o se deliciar com as coisas desta vida, com aquilo que chega às nossas mãos, isso vem de Deus. E ele diz, né, aqui o versículo 25, porque quem pode comer, ou quem pode gozar, se deliciar, melhor do que eu? Salomão tinha fartura, ele era rei, um rei muito próspero, muito rico.
Ele falou: olha, quem é que pode fazer isso melhor do que eu? Quem pode? Mas deixa eu falar uma coisa, a conclusão que ele chegou, ele falou assim: olha, porque ao homem bom, ao homem que é reto, ao homem que é temente a Deus, Deus dá a ele conhecimento, dá sabedoria e dá alegria. E aquele que não teme a Deus, e aquele que dá as costas para Deus, Deus dá a ele trabalho. Deus dá a ele trabalho, e ele trabalha, e ele conquista muitas coisas. Só que depois que ele conquista, olha o que Salomão vai dizer: para que ele ajunte e amontoe, ou seja, ele consegue amontoar, consegue conquistar. E depois o que Deus faz? Deus pega dele e dá àquele que é reto, aquele que é bom, aquele que é temente a Deus. O que Salomão está dizendo é: olha, não adianta correr atrás do vento. O que Salomão está dizendo: olha, não adianta você se ocupar demasiadamente nas coisas desta vida, no conquistar as coisas desta vida. Sabe por quê? Porque ainda que você consiga, está sujeito Deus pegar aquilo que você conquistou e dar àquele que é temente a Ele. Você amontoou, você conquistou, e quem vai desfrutar é exatamente outro. Isso também é vaidade, diz Salomão. Ainda, o capítulo 5, o versículo de número 19 de Eclesiastes diz assim: e quanto ao homem a quem Deus deu riquezas e fazenda e lhe deu poder para delas comer e tomar a sua porção e gozar do seu trabalho, isso é dom de Deus. Salomão está dizendo: sabe aquele homem que é rico? Sabe aquele homem que ele consegue desfrutar do trabalho das suas mãos, ele consegue aproveitar aquilo que ele recebe, aquilo que chega até a sua mão? Olha, isso é bênção de Deus, isso é uma dádiva de Deus, isso é dom de Deus. Ainda o capítulo 6, o versículo 1 e o versículo de número 2 diz assim: há um mal que tenho visto debaixo do sol, e muito frequente é entre os homens. Um homem a quem Deus deu riquezas, fazenda e honra, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma almeja, ou deseja, mas Deus não lhe dá poder para daí comer. Antes o estranho lhe come, também isto é vaidade. Aqui, novamente ele diz: olha, o Senhor faz, e Salomão diz que isto é muito frequente entre os homens. O que é? O homem, ao homem, Deus deu riqueza, Deus deu fazenda, Deus deu honra, nada faltou para ele. Tudo quanto ele almeja, tudo quanto ele deseja, ele conquista. Mas na hora de comer, na hora de aproveitar, na hora de desfrutar, na hora de usufruir, ele não tem esta oportunidade. Quem tem? Exatamente outro. Isso também é vaidade. Portanto, tudo que nós planejamos na nossa vida, tudo que nós assentamos no nosso coração em fazer, a primeira coisa que nós precisamos entender é que se o Senhor não fizer, se não houver a aprovação de Deus, se não houver a bênção de Deus, nada disso será proveitoso para nós. Nós podemos até juntar, podemos até nos entesourar, mas pode ser que não conseguimos desfrutar. E quando às vezes conseguimos desfrutar, é sem alegria, é sem paz no coração. Não são poucos os homens ricos que nós vemos aí andando com guarda-costa, carros de luxo, carros blindados, avião, iate, e não são homens alegres. Aparentam alegria, mas muitos deles acabam até mesmo com a corda no pescoço. Aqui na cidade de Ubá, um dono de uma indústria muito grande, há uns 15 anos atrás, amanheceu com uma corda no pescoço. O que faltava àquele homem?
uma empresa muito próspera, uma vida muito tranquila, empregados, tudo o que alguém poderia almejar e desejar para a sua vida. O que faz um homem agir desta maneira? Lhe falta paz, lhe falta alegria, lhe falta satisfação, contentamento com aquilo que se tem. Contentamento, alegria, paz, só vem da parte de Deus. Portanto, aquilo que nós queremos para as nossas vidas, nós precisamos entender que antes nós precisamos da bênção do Senhor. Voltando ao Salmo 127, ainda no versículo de número 1, quando Salomão, em seguida, depois dele falar, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os edificadores, ou os que edificam, ele diz assim: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Em uma sociedade que estava se reconstruindo, em uma nação que estava sendo reconstruída, com vários inimigos, aquilo que eles tinham como soldados, aquilo que eles tinham como armas, era muito pouco, quando o povo retorna do cativeiro babilônico. Se na construção do templo havia amigos para ajudar Salomão na reconstrução daquele mesmo templo, na reconstrução de Jerusalém, na reconstrução dos muros de Jerusalém, o que não faltava eram inimigos. E diante de todos dos amonitas, dos moabitas e todos os outros inimigos de Israel, eles disseram: Senhor, se o Senhor não nos guardar, os nossos sentinelas, os nossos soldados são inválidos. Se o Senhor não guardar, olha, não adianta. Sabe, irmãos, nós podemos ter guardas. Na nossa casa nós podemos colocar uma grade, podemos trancar a nossa casa muito bem, e devemos fazer assim, né? Quem pode ter um Hércules em casa, né? O cachorro ali da irmã Francisca, tenha um cão na sua casa. Mas deixa eu te falar uma coisa: em vão todas essas coisas, se o Senhor não guardar. Nós precisamos entender que quem tem o domínio de todas as situações é somente Deus. Somente Deus tem todo o domínio no céu e na terra. Devemos fazer sim aquilo que nos cabe fazer, mas não é o cão que guarda, não é o guarda armado que guarda, não. Quem guarda é o Senhor. Um exemplo: os homens procuravam a casa de Ló, e eles passavam perto da casa de Ló e não encontravam a casa de Ló. E eles retornavam, voltavam: olha, mas a casa de Ló é logo ali, é nesta rua. E eles passavam novamente e não encontravam a casa de Ló. Sabe por quê? Quem guarda é o Senhor. Quem tem domínio sobre todas as coisas é o Senhor. Quem tem o poder de impedir que o homem mau, o perverso, venha agir contra nós é o Senhor. Não dê bobeira por aí. Não deixe a sua casa aberta, né? Seja prudente. Seja prudente, mais ainda, confiando no Senhor. Esperando no Senhor, confiando que é Ele quem faz todas as coisas. Não há nada, né, que possamos fazer que seja melhor, que seja mais importante do que o cuidado de Deus. O versículo de número 2, ele fala agora a respeito
das finanças, da prosperidade. Primeiro ele falou de edificar a casa, depois ele falou de guardar a cidade, guardar, podemos aqui trazer, guardar a nossa família, guardar a nossa própria casa. Agora, ele vai falar a respeito das finanças, daquilo que o homem, ele precisa ter para a sua vida, mas que ele deve ter a compreensão também que a bênção é do Senhor. Se é inútil edificar a casa sem a bênção do Senhor, se é inútil colocar guardas, sentinelas, sem a bênção do Senhor. No versículo de número 2, ele retrata um terceiro ponto. Ele diz assim: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Agora, ele está dizendo, olha, é inútil o trabalhar excessivamente se não houver a bênção do Senhor. É uma sociedade voltada para a agricultura, para a pecuária. Então os homens levantavam cedo para o trabalho. É comum isto. Só que eles iam além. Eles não só levantavam cedo, mas como trabalhavam até tarde. Dormia tarde. E nós sabemos muito bem, principalmente na nossa geração, a geração que tem vindo por aí, que aquele que gosta de acordar cedo, não gosta de dormir tarde. E o que gosta de acordar tarde, não gosta de dormir cedo. Aqui, nós temos a figura de alguém que faz exatamente isso. Acorda cedo e dorme tarde. Por quê? Porque ele quer trabalhar, ele quer angariar, ele quer conquistar, ele quer ter mais, ele quer possuir mais, ele quer adquirir, e ele se fadiga, ele se desgasta, ele perde até a sua própria saúde por causa disso. Tem um jargão, né? Não é tão comum, mas de vez em quando a gente ouve. Olha, o homem, ele perde a sua saúde para ganhar dinheiro. E depois ele perde o seu dinheiro para tentar recuperar a saúde. E quase sempre não consegue. Quase sempre não consegue. E Salomão, então, ele usa, então, essa figura de alguém que se fadiga, alguém que vai além das suas forças. Alguém que, de uma forma muito além daquilo que ele pode suportar, ele vai buscar o seu pão. Ele vai buscar aquilo que ele almeja para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Vai muito, muito além. E Salomão, então, ele diz assim, olha, é inútil, não adianta você fazer isso. Sabe por quê? Porque aquele que ama o Senhor, não quer dizer que ele não trabalha, mas enquanto ele está descansando, enquanto ele está repousando, o Senhor multiplica no celeiro dele. O Senhor, se nós entendermos aqui, né, de uma sociedade totalmente dependente da agricultura, sabe, o Senhor faz germinar a semente dele melhor do que a do outro. O Senhor faz com que a chuva venha na medida certa, com que o sol venha na medida certa, e vai produzir muito mais. Ele plantou 50 e vai colher como aquele que plantou 500. Por quê? Porque o Senhor dá, porque o Senhor abençoa, porque o Senhor faz prosperar. O que Salomão não está incentivando a preguiça. Salomão não está incentivando aquele que não gosta de fazer nada. Não é isto. Salomão está dizendo, olha, trabalhe.
Aqui não é a figura, né, de duas pessoas em condições diferentes. Um que trabalha, dá um duro danado, e o outro que está em casa, deitado, de barriguinha para cima, dizendo, não, o Senhor vai fazer chover, o Senhor vai fazer cair do céu. Não é isso não. Salomão está falando de dois homens trabalhadores. Só que um se exercita ao máximo, o outro se exercita um pouco menos. Mas ele se dedica e vai dizer, Senhor, muito obrigado. Ele vai adorar o Senhor, ele vai prestar o seu culto a Deus, ele vai ser agradecido a Deus por aquilo que Deus tem dado e vai pedir, Senhor, faça com que seja multiplicado, que o Senhor venha abençoar o trabalho das minhas mãos, que o Senhor venha multiplicar aquilo que está no meu celeiro, e Deus, ele responde então a esse e faz com que haja a provisão, que haja a multiplicação e que ele tenha em abundância, que ele tenha para o sustento da sua casa, o sustento da sua família e às vezes até para socorrer alguém que esteja necessitado. Então nós vamos aprender isto também aqui. Sabe, alguém que trabalha penosamente, alguém que sofre para conquistar, aquele que até deixa de dormir por causa do seu trabalho, ele nunca terá contentamento, ele nunca terá alegria. Sabe, nós vivemos numa sociedade materialista. A sociedade é tão materialista, nós vivemos num tempo, em um mundo tão materialista, que as pessoas não valem mais por aquilo que eles são, mas por aquilo que eles têm. E dentro desta sociedade materialista, que o homem vale aquilo que ele tem, me perdoe aqui usar um termo, né? Mas na roça as pessoas costumam dizer, o boi vale quanto pesa. Sabe, na cidade o homem vale aquilo que, de acordo com o que ele tem no bolso, de acordo com aquilo que ele tem na sua conta bancária. Mas não é esse o valor que o Senhor quer nos ensinar. Não é este o valor que Salomão quer nos ensinar. Não é desta maneira que o Senhor nos avalia. O Senhor, Ele nos ama não é nem por quem nós somos, é apesar de quem nós somos, não é por aquilo que nós temos. Não é por aquilo que nós temos. E Salomão, então, ele vai dizer, olha, não adianta você dormir tarde, porque você nunca vai ter contentamento. Já viu? Tem um homem, eu não vou citar aqui nome, nem a empresa dele, né? Mas eu acho que aquele homem nem dorme. Ele tem uma rede de lojas espalhadas pelo país, né? Ele gosta de andar de verde e amarelo. Um homem inteligente. Eu gosto muito das ideias dele. É um cara de visão, de negócio. Mas eu acho que ele nem dorme. Sabe? Mas se a gente for olhar no fundo, lhe falta contentamento. Sempre quer mais, sempre quer mais. Nós podemos querer mais, mas existe um limite, existe uma medida para isso. E o homem que assim faz, não adianta, ele nunca terá essa satisfação. Já aquele que confia no Senhor, ele trabalha. Mas mais importante do que o seu trabalho é a bênção do Senhor sobre o seu trabalho. Edificar a casa é em vão se o Senhor não edificar. Guardar a cidade é em vão se o Senhor não guardar a cidade. Trabalhar excessivamente se torna em vão se não houver a bênção de Deus. Se não houver a bênção de Deus. Nestes 2 primeiros versículos nós vemos isso. A partir do versículo de número 3, vai falar a respeito da família. A respeito da família. E quando se fala aqui de família, logo o versículo de número 3 diz para nós, eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do valente,
assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. No Oriente Antigo, quanto mais filhos um homem tinha, melhor era. Até no Ocidente, aqui também no Brasil, há uns anos atrás, nós encontramos famílias numerosas, não é verdade? Dificilmente alguém tinha 1, 2, 3 ou 4 filhos só, era raridade, né? Normalmente era 7, 8, 10, alguns eram até 18, não é? Todo ano nascia uma criança na casa, se não viessem gêmeos, não é verdade? Mas no Oriente Antigo se fazia desta maneira, né? O homem era uma sociedade totalmente diferente, não tinha plano de saúde, não tinha aposentadoria, não tinha abrigo de idoso, né? Asilo para idoso. Então, o homem, ele tinha que ter muitos filhos, para que quando ele estivesse na sua velhice, esses filhos pudessem cuidar dele. Era a sua aposentadoria, era o seu asilo, não é? Era o seu sistema de saúde, era tudo. Quanto mais filho ele tivesse, melhor seria. Até mesmo para o trabalho doméstico, né? O trabalho da família, né? O plantar, o colher, cuidar da criação, do gado, né? Tudo eram os filhos que iam trabalhando. E Salomão também vai dizer uma coisa. Sabe a família numerosa? Sabe os filhos que nós temos? Eles são a herança do Senhor. Os filhos são a herança do Senhor. É presente de Deus para nós. Nós, por nós mesmos, não temos tamanha capacitação para nós nos darmos filhos. É o Senhor quem nos dá filhos. É a bênção do Senhor, é com o cuidado do Senhor, é com a bênção do Senhor que o casal ele tem seus filhos. E uma família numerosa, Este pai de família, este homem que tem então muitos filhos, ele deve entender que estes filhos são presente do Senhor, são herança do Senhor, é uma dádiva, é um dom de Deus para ele. Então ele vai poder trabalhar junto com seus filhos, ele vai poder adquirir bens, fazenda, com o trabalho unido da sua família, né, com a união dos seus filhos. Na sua velhice, ele vai ter os seus filhos para cuidar, para que traga a provisão a ele. E também ele chama a atenção no versículo de número 5, né, falando que bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, ou seja, que tem muitos filhos, né? Aljava, ele usa aqui 2 termos, né? Flechas e aljava, né? Eis que os filhos da mocidade, né? Como diz aqui, como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Ou seja, o homem que casou e agora tem os seus filhos ainda na sua juventude, é como se ele estivesse adquirindo flechas. E aljava era o lugar onde se colocava nas costas e colocava as flechas para carregar. Então, o que Salomão está dizendo, olha, e bem-aventurado o homem, mais do que feliz é o homem que enche deles a sua aljava, ou seja, tem muitos filhos. Por quê? Porque este homem não será confundido, não será envergonhado quando falar com seus inimigos à porta. Aqui remete à porta da cidade, quando algum homem tinha uma pendência um com o outro e precisava ser julgado, ia para a porta da cidade, ali estavam os juízes, aqueles que julgavam as causas, e quando
Este homem, então, que foi inquirido, foi convocado, intimado a aparecer na porta da cidade para ter lá uma pendência resolvida, este homem ia com os seus filhos, né? E até alguém fez uma comparação, né? Não uma comparação, mas fez uma ilustração. De repente chega lá um homem, né? Cercado por 10 guarda-roupa, né? 10 filhos fortes, e ele chega lá para resolver o problema. O inimigo que foi lá para pelejar, para pleitear alguma coisa com ele, já olha e fala assim, o negócio aqui ficou meio estreito, ficou meio feio aqui, porque o homem veio preparado, né? Veio com os guarda-costas. Então fala disso, olha, quando alguém vier pleitear contigo e a pessoa tiver errada, olha, você tem os seus filhos para pelejar por você, para guerrear por você, para estar junto com você nessa peleja. O mesmo Deus que edifica a casa, o mesmo Deus que guarda a cidade, o mesmo Deus que nos dá a provisão, ou dá a provisão na nossa mesa, também é o mesmo Deus que nos dá filhos e nos dá uma família. Tudo provém de Deus. O edificar da nossa casa, o guardar a nossa casa, o pão que chega à nossa mesa e a família que nós temos, tudo provém de Deus. Diante disto, podemos trazer algumas aplicações para a nossa vida. A primeira aplicação que nós queremos falar nesta noite é que Deus, Ele é soberano e toda boa dádiva vem do Senhor. Nós precisamos entregar todas as coisas nas mãos do Senhor. O que eu preciso edificar, eu dependo do Senhor. O que eu preciso de guardar a minha casa, eu dependo do Senhor. O que eu preciso colocar o pão na minha mesa, eu dependo do Senhor. O que eu preciso de uma família cuidada e abençoada pelo Senhor, eu também preciso do Senhor, porque é Ele que me dá a família. É interessante que a palavra do Senhor nos diz, eu não me recordo exatamente agora aonde está escrito, se alguém que está aqui no templo até se lembrar, pode me falar aqui para que nós possamos citar. Mas me parece que Salomão diz que riqueza, fazenda, herança, nós herdamos dos nossos pais. Mas a mulher virtuosa, a boa esposa, é o Senhor quem nos dá. E aqui também Salomão vai dizer que os filhos que nós temos com esta esposa que o Senhor nos deu, também são herança do Senhor, são bênção do Senhor. Então, Deus, Ele é soberano, toda boa dádiva, toda bênção, todo cuidado provém dEle. O nosso trabalho só será proveitoso, só terá um bom resultado se nós tivermos a bênção do Senhor. Do contrário, o nosso trabalho é vão. Do contrário, o nosso trabalho é inútil, porque nós precisamos mesmo da bênção do Senhor. É Deus quem preserva o seu povo, é Deus quem sustenta, é Deus quem cuida do seu povo. Nós somos e devemos reconhecer que verdadeiramente nós somos dependentes de Deus. Irmãos, nós vivemos em um tempo em que as pessoas se sentem independentes. As pessoas querem fazer tudo do jeito que eles querem e não querem nem saber se Deus aprova, se Deus não aprova, se tem a bênção de Deus, se não tem a bênção de Deus. Eles querem agir de qualquer forma, mas nós precisamos entender que nós somos dependentes de Deus, e a melhor coisa para a minha vida e para a sua vida é ser dependente de um Deus que é soberano. A melhor coisa para a minha vida e para a sua vida é confiar em um Deus
como nós citamos aqui, se não me falha a memória, na segunda-feira, como diz Abraão, olha, o Deus que eu confio, né, quando nós falamos a respeito de crer contra a esperança, o Deus que eu confio é o Deus que vivifica os mortos e traz à existência aquilo que não existe. Então, se nós somos dependentes deste Deus, que é soberano, ou seja, Ele pode fazer todas as coisas, este Deus que não importa se está morto, Ele vivifica aquilo que está morto, e não importa se não existe alguma coisa, basta Ele falar e Ele traz à existência, assim como foi na criação. A palavra do Senhor diz, Gênesis, né, capítulo 1, versículo 2, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Aonde estava a luz? Não sei, eu sei que Ele diz, haja luz, e houve luz. Ele fez lá um boneco de barro, soprou nele o fôlego de vida, e está eu e você aqui. Então é um Deus que vivifica aquilo que está morto, e traz à existência aquilo que não existe. Que privilégio para nós é sermos dependentes deste Deus, que nós possamos entender e reconhecer que nós somos totalmente dependentes de Deus. Se nós somos dependentes de Deus, se o nosso trabalho é vão, sem a bênção de Deus, e se Ele é soberano, e Ele pode fazer todas as coisas, a pergunta que fazemos é, assim sendo, qual é o alvo principal da sua vida? Trabalhar? Guardar? Edificar? Formar família? Ou Deus? O que o Senhor Jesus ensinou para nós? Está lá no Evangelho de Mateus 6:33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas, não são algumas, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Acrescentadas. Este deve ser o alvo da minha vida. Este deve ser o alvo da sua vida. Buscar a Deus, estar em comunhão com Deus, viver para Deus antes de todas as coisas. Porque tudo que nós precisamos provém dEle. Tudo que nós almejamos provém dEle. Ele pode, só Ele pode fazer todas as coisas. Nós não podemos trocar Deus, substituir Deus por nenhum bem e por nenhuma pessoa. Qual é a pessoa mais importante da vida do homem? É Deus. Ninguém é mais importante na minha vida e na sua vida do que Deus. Se nós temos vida, é porque foi Ele quem nos deu a vida. Davi, ele diz que quando ele era entretecido no ventre da sua mãe, tem uma outra tradução, uma outra versão que diz que quando ele era ainda uma substância no ventre de sua mãe, o Senhor já escrevia e já conhecia todas as coisas a respeito dele. E não somente a respeito dele, mas a respeito da minha vida e da sua vida. Eu costumo dizer que quando nem a nossa mãe sabia que ela estava grávida de nós, o Senhor já estava cuidando de nós. Então a pessoa mais importante da minha vida e da sua vida é Deus. Nada é mais importante, olha, a esposa é importante, o filho é importante, o trabalho é importante, todas as coisas são importantes, mas a coisa mais importante, aquele que é a primazia, aquele que é a prioridade da nossa vida, tem que ser Deus. Sabe, tem um comentarista bíblico que ele costuma dizer, olha, Deus, ele exige de nós exclusividade. Ou seja,
Ele é o primeiro, ele é o mais importante. Depois, as outras coisas. Primeiro Deus, depois nossa família, né? E aí depois nosso trabalho, e por aí afora vai. Mas o primeiro lugar é Deus na nossa vida. Sem Deus, tudo é inútil. Diz a palavra do Senhor, nós podemos ganhar o mundo inteiro. Se nós perdermos a nossa alma, o que adianta? O que adiantou? Então, primeiro Deus, depois nós. Infelizmente, nós vivemos num tempo em que os homens estão assim, olha, primeiro eu. O pastor Mauro, ele sempre costumava fazer essa, aplicar, né, falar desta maneira. Ele costumava dizer, olha, o homem de hoje, ele diz assim, olha, primeiro eu, depois eu, aí sim, depois eu, e aí sim, depois eu. Ou seja, o homem é egocêntrico. Ele em primeiro lugar. Não. Salomão está dizendo para nós, olha, aquele que é mais rico, mais sábio, todos os adjetivos Salomão podia ter, e ele diz, olha, tudo isso é inútil. Se não tiver Deus em primeiro lugar, se não tiver a bênção de Deus, se não tiver a aprovação de Deus, se não tiver o querer de Deus, olha, tudo se torna vão, tudo se torna inútil. Este salmo também não é, e nós devemos aplicar isso à nossa vida, este salmo não é um incentivo aos desocupados. Tem gente que parece que acha que Deus vai lhe dar tudo, ele não precisa de fazer nada. Salomão diz que Deus abençoa o seu trabalho, Deus abençoa o seu esforço, você deve colocar Deus antes do seu trabalho, é isso que ele está ensinando. Não é que nós vamos, como eu já disse logo no início, deitar na nossa cama, colocar o nosso pezinho para cima, né? E falar, não, deixa, Deus vai mandar. Vai mandar não. Vai ter com a formiga ou preguiçoso. O apóstolo Paulo, como era um homem um corte mais afiado, o apóstolo Paulo diz, olha, você não quer trabalhar? Não tem problema não. Não precisa trabalhar não. Também não coma. Não vai viver às custas dos outros. Naturalmente, estamos falando daquele que tem saúde, aquele que pode, tem condição, capacidade para trabalhar e simplesmente não quer trabalhar. O pastor Paulo falou, não tem problema não, pode ficar em casa, deitado, de barriga para cima, de barriga para baixo, do jeito que você quiser. É só você não comer, é só você não ser pesado a alguém. Também aprendemos que nós não devemos ser obcecados por conquistas. Nós devemos ter objetivos. Ser obcecados não. Porque quando o homem se torna obcecado por algo, ele fica cego. Ele esquece de Deus. Ele esquece até da sua família. Quantos homens ganham a vida, se tornam prósperos e perdem a própria família, porque não deu atenção para a esposa, não deu atenção para os filhos, não cuidou da esposa, não cuidou dos filhos, por causa da sua obsessão. Se tornou um homem cego, e ele vai e ganha o mundo inteiro, e depois não consegue desfrutar de nada, não consegue aproveitar nada. Por isso, como já falamos aqui aos adolescentes e aos jovens, olha, faça os seus planos, mas coloque a apreciação do Senhor. Veja se Deus está nesse negócio. Veja se Deus vai aprovar este negócio. Aprenda que tem que colocar o Senhor em primeiro lugar. Também podemos aplicar este salmo, e devemos aplicar este salmo
não somente a nossa vida material. Ao edificar, ao guardar, ao trabalhar e ao constituirmos uma família. Podemos também aplicar este salmo à nossa vida espiritual. Em vão fazemos qualquer coisa para obter perdão dos nossos pecados. Hoje nós vivemos em um tempo em que muitos acham que por fazer uma caridade, por ajudar alguém que está necessitado, por contribuir com alguma instituição de caridade, ele está cobrindo o seu pecado, está tendo o seu pecado perdoado. Engano. Não há nada que eu e você faça que nos garanta o perdão dos nossos pecados. Nada. A salvação não vem de nenhum esforço humano. A salvação não vem de nenhum trabalho humano. O perdão de pecado não vem de nenhum trabalho humano. Senão do homem, Jesus. A salvação, ela vem de Deus, assim como a família vem de Deus, o pão de cada dia vem de Deus, a prosperidade vem de Deus, o edificar vem de Deus. A salvação também, ela vem do Senhor, ela vem de Jesus Cristo. Então, não há trabalho que nós venhamos fazer que nos garanta a nossa salvação. Se aprendemos que nós dependemos de Cristo, nós dependemos de Deus para as coisas que concernem, que são concernentes a esta vida, nós também precisamos aprender e entender de uma vez por todas que nós somos dependentes deste mesmo Deus para alcançar a nossa salvação. Se nós temos que nos dedicar a Deus, sermos agradecidos a Deus, sermos dependentes de Deus, naquilo que concerne a esta vida, muito mais ainda para a vida eterna. Nós temos que nos dedicar a Deus, nós temos que depender de Deus, nós temos que estar na presença do Senhor, para que também possamos alcançar a nossa salvação, porque a nossa salvação vem dEle. Toda boa dádiva vem do Senhor. Toda boa dádiva, diz lá o escritor, né? Toda boa dádiva vem do Pai das luzes. Vem daquele que está sentado no alto e sublime trono. Vem do Senhor. Aqui está uma boa notícia para nós, que depende dele. Porque se dependesse de nós, meus irmãos, nós estávamos mesmo no inferno. Estaríamos condenados. Mas agradecemos a ele, que depende dele. É só nós nos colocarmos então na condição de dependente dele. Não queira ser independente para alcançar a tua salvação. Seja dependente de Deus para alcançar a tua salvação. Não queira ser independente de Cristo, seja dependente de Cristo. Não queira ser independente do Espírito Santo, seja dependente do Espírito Santo, para que você alcance a tua salvação, para que nós possamos alcançar a nossa salvação. E, para encerrar nesta noite, a pergunta que eu quero deixar para todos nós que aqui estamos: qual é o teu relacionamento com Deus? Qual é o lugar que Deus ocupa na tua vida? Deus vem antes de quê? Ou Deus vem depois de quê? Deus vem antes ou depois do teu trabalho? Deus vem antes ou depois da tua família? Deus vem antes ou depois dos teus objetivos? Deus vem antes ou depois daquilo que você planeja para a tua vida? Deus vem antes ou depois? Deus vem antes ou depois daquilo que você pretende edificar? Que possamos aprender. Aprender no sentido que eu estou dizendo nesta noite não é aprender no sentido de termos conhecimento, mas aprender no sentido de aplicarmos a nossa vida. Que Deus, Ele deve de vir, Ele tem que vir antes de
de todas as coisas. Se Deus não for o primeiro na nossa vida, nós não temos a bênção para esta vida. E nós não temos a vida eterna, nós não temos a salvação. Nós temos chegado em um tempo em que, diante de tudo aquilo que acontece no mundo, as pessoas dizem: olha, Jesus está voltando. Olha, os sinais estão se cumprindo. Mas sabe qual é o maior sinal que está se cumprindo e as pessoas não estão atentas? A apostasia crescendo e se multiplicando, porque diante de todas as coisas, os homens se desviam da fé. Não quer dizer necessariamente que os homens saiam da igreja que eles congregam, que eles se desliguem da igreja que eles congregam. Não, não quer dizer isto. Quer dizer até que eles estão membrados em uma igreja, eles até, de alguma maneira, até têm uma certa frequência a esta igreja, mas Deus não é o primeiro na vida deles. Sabe, é o tempo de nós colocarmos o Senhor: Senhor, Tu és o primeiro na minha vida. Sabe, falar o que Abacuque falou é muito bonito. Ainda que a figueira não produza o seu fruto, a romoeira também não, ainda que não haja vaca no curral, nem ovelha, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Citar isto é muito bonito. Falar em buscar o reino de Deus em primeiro lugar, maravilhoso. Mas isso não é o bastante. Nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar. Deus tem que ser a primazia na minha vida e na sua vida. Pastor, mas e isso, mas e aquilo, deixa eu te falar uma coisa. Sabe tudo, o maior bem que nós podemos conquistar neste mundo? Será que se compara? Será que chega perto? Será que existe alguma proporção de igualdade com tudo que Jesus deixou? Irmãos, Jesus deixou tudo, por amor a mim e por amor a você. Agora, o tudo que nós deixamos, o tudo que nós deixarmos, o tudo que nós colocarmos em segundo plano, para colocar Jesus em primeiro plano na nossa vida, não é nada diante do tudo que Jesus deixou. Porque Jesus, de fato, deixou tudo. Nós deixamos alguma coisa. Porque aquilo que o Senhor nos dá é para toda a eternidade. E aquilo que nós podemos conseguir com a nossa força aqui para esta vida é passageiro. Ainda que possamos gozar de todas as maravilhas e delícias deste mundo, é tudo passageiro. Nós precisamos entender que nós somos dependentes do Senhor, que nós precisamos do Senhor, que o bom para a nossa vida não é termos as coisas que Jesus nos dá, é termos Jesus na nossa vida. Porque aquilo que Ele nos dá, aquilo que Ele nos concede, aquilo que Ele, através do nosso trabalho, Ele nos abençoa, é muito bom, se Ele estiver conosco. Se Ele não estiver conosco, nada disso nos adianta. Só para ilustrarmos aqui, para entender, o que é mais importante? A herança que o teu pai e tua mãe deixam para você? Ou a presença do teu pai e tua mãe com você? O que é melhor? É exatamente isto. O que é bom? O que é melhor? Ter as bênçãos de Jesus ou ter Jesus? Infinitamente, incomparavelmente, é ter Jesus. Que Deus nos abençoe. Que a nossa oração seja: Senhor, antes de tudo, eu quero o Senhor. Antes de todas as coisas, eu quero o Senhor. Antes de agradar este ou aquele, antes de conquistar isto ou aquilo, eu quero o Senhor. Antes de agradar este ou aquele, eu quero agradar a Ti. Antes de conquistar isto ou aquilo, eu quero o Senhor na minha vida. Porque a presença do Senhor na nossa vida, ela é insubstituível.
Agradar a Deus e ter Ele em primeiro lugar é insubstituível. Nada pode substituir o Senhor na nossa vida. Que Deus nos abençoe. Vamos orar em nome de Jesus. Você que nos assiste, curve a sua fronte. Vamos orar no nome do Senhor. Senhor nosso Deus, nós nesta noite nos colocamos mais uma vez em oração diante da Tua presença, após ouvirmos a doce e gloriosa palavra do Senhor ao nosso coração. Nós te louvamos, ó Pai, por esta palavra. Nós te agradecemos pelo privilégio que nós temos de aprendermos do Senhor. Nós queremos nesta noite, ó Pai, louvarmos o Teu nome, bendizermos o Teu santo nome, porque Tu, Senhor, tens sido misericordioso e bondoso para conosco. Como diz a Tua palavra, o salmista, a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Senhor, como é bom termos a Tua bondade, termos a Tua misericórdia, como é bom termos o Senhor na nossa vida. Ó Senhor, nesta noite nós queremos Te pedir perdão. Ó Deus, se Tu tens ficado em segundo plano em nossas vidas. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo venha nos capacitar, que o Teu Espírito Santo venha abrir os nossos olhos espirituais, que o Teu Espírito venha abrir os nossos ouvidos, a nossa mente. Senhor, o nosso coração esteja aberto e pronto para aplicar esta palavra às nossas vidas. Que esta palavra não fique apenas no nosso intelecto, mas que esta palavra venha fazer efeito. Ó Deus, venha fazer aquilo que Te apraz em nossa vida. Senhor, e o que Te apraz é nós entendermos que antes de todas as coisas, nós precisamos do Senhor. Tudo aquilo que nós temos só é bom, só será bem desfrutado, só seremos verdadeiramente alegres se tiver a Tua bênção, a Tua aprovação, a Tua presença conosco. Senhor amado, nesta noite nós Te pedimos, se Tu conosco, nos ensine a cada dia a colocar o Senhor em primeiro lugar, antes de todas as coisas. Senhor, em nome de Jesus, o Teu Filho, nós Te pedimos isto nesta noite. Senhor, que o Teu Espírito venha nos conduzir, porque de nós mesmos nós não temos esta capacidade de colocarmos o Senhor em primeiro lugar. Por isso nós precisamos que o Teu Espírito Santo venha nos capacitar, venha nos conduzir de maneira tal que Tu sejas a primazia da nossa vida. Pai, abençoa cada um dos Teus filhos que aqui estão, aqueles que nos acompanham pelas mídias sociais, pela internet. Senhor, seja a Tua bênção, o Teu cuidado sobre a vida de cada um. Que nesta noite todos nós possamos estar colocando os nossos planos, os nossos objetivos, Senhor, o desejo do nosso coração, sob a Tua apreciação. E com a Tua aprovação e com a Tua bênção, nós queremos trabalhar, queremos nos empenhar, queremos, Senhor, colocar em ação o plano que nós temos. Mas, antes de tudo, nós queremos saber se é a Tua vontade, se Tu aprovas, se é o Teu querer para as nossas vidas. Porque, Senhor, nós não queremos nada que não seja a Tua vontade. Nós não queremos nada que seja contrário ao Teu bom propósito para as nossas vidas. Por isso nós Te pedimos, conduza-nos a cada dia em que vivermos na face desta terra, que possamos nós sermos dirigidos, orientados pelo Teu Espírito Santo. No nome de Jesus, o Teu Filho, nós oramos assim, em nome de Jesus. Pai, ainda queremos apresentar a Ti os nossos irmãos, aqueles que estão enfermos, que o Senhor possa curar, repreender todos os males, todas as enfermidades. Sabemos que Tu és o Senhor que sara, não há mal que o Senhor não possa repreender, não há enfermidade que Tu não possas curar. Dê saúde aos Teus servos e às Tuas servas, bem como oramos por nossa cidade, por nosso estado, por nossa nação. Ó Deus, que Tu venhas usar, ó Pai de misericórdia, para com esta nação, que o Senhor venha abençoar todas as autoridades desta nação,
a nível federal, estadual, municipal, cada um seja um instrumento teu para o bem deste povo, para o bem desta nação. Ó Deus, que as tuas mãos santas e poderosas possam conduzir os rumos desta nação. Nós te pedimos assim e assim somos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Está terminado em nome